Boa tarde a todos. Então, eu sou José Poloni, gestor educacional da Controlab. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui em mais um encontro online. Hoje, o tema é entendendo os principais aspectos pré-analíticos na qualidade dos exames laboratoriais veterinários. E antes de iniciar, eu gostaria de passar algumas informações. Nós vamos ter aproximadamente 45 minutos para a apresentação e 20 minutos para as perguntas ao final. Eu quero pedir para que as perguntas que vocês tenham sejam colocadas no menu Atividades, no item Perguntas e Respostas, tá bom? E, além disso, por favor, mantenha o microfone e câmeras desligados durante a aula. No final da aula, nós vamos disponibilizar aí no chat um link para ser preenchido com nome, e-mail para emissão do certificado, e para vocês responderem também a pesquisa de satisfação. E eu gostaria de contar com a participação de todos, porque é importante o olhar de vocês sobre o nosso encontro. Então, agora, para dar início à aula, eu vou passar a palavra ao nosso convidado, o Dr. Ricardo Duarte, que é especializado em patologia clínica veterinária e mestre no Departamento de Clínica Médica pela FMVZ da USP. Dr. Ricardo, fique à vontade para iniciar a apresentação. Opa. Deixa eu só compartilhar aqui. Bom, gente, primeiramente, né, estou mexendo em tudo aqui, queria agradecê-los pelo convite aí, especial a Adriana, que entrou em contato comigo, né, para fazer esse convite, bem desafiador, né, foi transformar aí uma aula de mais ou menos 5 horas em 40 minutos, a gente vai tentar aqui abordar os principais aspectos para vocês, mas a ideia aqui é que gere discussão, né? Acho que qualquer um que tiver uma dúvida ou tiver alguma ajuda, ideia, né? É um tema que tem bastante, né, entrosamento, a gente tem poucos dados na veterinária, mas a gente quer abrir os olhos, que é um dos problemas que a gente mais encontra aí, né, na nossa rotina, principalmente quando a gente não entende aquele resultado estranho que vem para a gente ali no laudo, ou algum, né, tutor, ou algum veterinário acaba questionando o nosso resultado. Então, esse é legal, é o debate, né, que a gente quer fazer hoje. Bom, obrigado a todos aí da Controlab novamente, e que mais encontros aconteçam por conta disso. Bom, a ideia aqui, né, a proposta de hoje, é a gente falar um pouco da fase pré-analítica. Deixa eu abrir meu ponteirinho aqui. A fase pré-analítica, né? E o que engloba essa fase pré-analítica aí? Ela vai englobar, né? Ela tá presente em toda a fase, né? Toda a fase que acontece antes da minha análise em si. E não é à toa que essa engrenagem, né? É uma engrenagem, né? Todas essas fases são uma engrenagem, mas não é à toa que essa engrenagem está em maior aumento. Ela está em maior aumento porque hoje se sabe que 70% ali dos erros laboratoriais são decorrentes dessa fase. Então, é uma fase que a gente tem que tomar o maior cuidado. Isso vem, né, tomando uma maior proporção, porque a fase analítica em si, hoje, né, com os controles internos, externos, ações que tomamos, até a própria tecnologia em si, ela diminuiu muito os problemas. Não estou falando que elas não ocorram, né? Mas ela diminuiu muitos problemas e os problemas tornaram-se cada vez mais rastreáveis. O problema da fase pré-analítica, né, tudo que acontece antes da minha análise em si, essa fase, muitas vezes, ela foge um pouco do nosso controle. Né? Vocês vão entender o porquê, porque tem vários fatores aí que vão interferir nisso. E, querendo ou não, se eu tiver um problema na fase pré-analítica, por exemplo, o uso de uma medicação que vai interferir na minha análise em si, o veterinário, né, o tutor, vai interpretar da forma errada aquele resultado laboratorial. Então, por isso que é uma engrenagem, né, hoje em dia, né, já se sabe que é uma das engrenagens mais importantes que nós temos que ter em nossa rotina. Vou trazer alguns exemplos aqui para vocês, né, mas ela está, né, totalmente relacionada no resultado final, que é a interpretação do resultado. Então, quais são esses fatores, né? Quais são os principais fatores aí que vão interferir na minha fase pré-analítica? Elas vão desde fatores técnicos, né? Fatores
cuidadosos que a gente tem, às vezes tem altos índices de reclamações, às vezes você acaba perdendo cliente por conta disso, mas são índices que normalmente são rastreáveis, tá? Não 100%, mas normalmente são rastreáveis, são índices mais fáceis de serem cuidados, né? São índices que são mais fáceis de serem, vamos dizer assim, que você tenha como se fosse uma ideia do problema que aconteceu, tá? E os índices biológicos, né? Os fatores biológicos que são muito mais difíceis. Esses são difíceis de rastrearmos, esses são difíceis de entendermos quando acontece um erro laboratorial. Então, os fatores técnicos, né, eles vão desde a solicitação, desde a forma como o veterinário solicitou, desde de como, né, aquela pessoa que está realizando o cadastro, muitas vezes no software, vai interpretar aquelas informações. A gente pode falar desde grafia, desde nomes, né, incompletos, ou erros de interpretação. A gente sabe que tem exames que são regionais, que tem um método, né, assim, mais popular, que são regionais em algumas cidades, que às vezes não são interpretadas de alguma forma, né? E laboratórios, às vezes, que atendem o Brasil inteiro, têm essa dificuldade. Vou dar um exemplo de urina, né? Tem gente que chama de urina, tem estados que chamam de urina 1, tem estados que falam urinálise, né? Tem estados que falam EAS, então, são jargões, né, que são utilizados para o mesmo exame laboratorial, que às vezes dificultam um pouco, né, o entendimento daquela solicitação. O próprio anticoagulante, sim, a gente vai dar alguns exemplos para vocês, mas a escolha do meu anticoagulante ou não também vai interferir naquele meu exame. A própria forma de coleta ou erros que possam acontecer na coleta. O transporte, muitas vezes, esse material, seja ele no seu laboratório ali da clínica ou do hospital, como também, né, o próprio envio a um laboratório de apoio, seja ele nacional, no mesmo estado também, ou na mesma cidade, ou muitas vezes até em outros países, né? Então, esse transporte tem que ser feito de uma forma correta, seguindo normas de legislação, seguindo normas aí, né, de como transportar essa amostra, também normas, né, não normas, né, mas seriam mais formas de transporte para manter a correta conservação. Por exemplo, se eu for usar uma refrigeração ou um congelamento, como eu vou proceder isso para conseguir fazer isso da forma correta. Conservação, a gente pode colocar aí os anticoagulantes, né, as temperaturas, ou às vezes uma simples conservação física, né, de material. O Stuart é um exemplo disso, né? Então você vai ter que ter uma conservação, depende do material que você estiver coletando. O uso ou não de medicamentos daquele paciente, né? Então isso é uma coisa que a gente é muito falho na veterinária. Nós temos poucos estudos em cima disso, tem alguns trabalhos, né, que são colocados cada vez melhores, mas a gente não tem um livro de referência, não tem uma tabela de referência, uma instituição, né, que a gente vai consultar quais são os medicamentos e o que vão, né, o que vai ou não interferir em cada teste. Então, essa é um dos grandes tendões de Aquiles na veterinária, que muitas vezes ficamos sem compreender, que a medicina está muito mais avançada em relação a isso. E os fatores biológicos, né, um dos mais importantes aqui que eu vejo dos maiores erros está sendo o fato do jejum, né? A gente conseguir fazer o jejum, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês de alguns exames, mas o fato de não realizar ou realizar o jejum pode alterar alguns testes laboratoriais. A gente tem poucos estudos ainda em pacientes não saudáveis, né? A gente tem bastante estudo em pacientes saudáveis. E aí, quando o paciente está doente, a gente tem poucas informações no quanto interfere ou não, porque, lógico, vai variar de doença para doença, tá? Não é só um problema nosso na veterinária, é um problema na medicina também em relação aos doentes. Mas a gente tenta rastrear, né, de alguma forma, o que o jejum ou não vai poder interferir. Uma pessoa é mais fácil, lógico, é mais fácil de te enganar, mas é mais fácil da gente confiar ou não, né, se realizou ou não o jejum. O grande problema que a gente enfrenta, um gato é mais tranquilo, mas quando a gente lida com o cachorro, né, o jejum com o cão é muito complicado, né, porque eles conseguem, pelo seu faro, né, perfeito ali, ele consegue achar, às vezes,
comidas que a gente nem está imaginando onde elas estão escondidas, né? Num determinado momento ele pode fazer isso, ou alguém, né, por um agrado, acaba dando uma alimentação, né, para esse paciente, às vezes da mesma casa, né, que foi só avisado a um tutor e o outro filho ou o marido não ficou sabendo que o animal estava em jejum e acaba administrando algum alimento, ou algum vizinho mesmo, né, se esses cachorros ficam principalmente em quintais, né, em acesso a outras pessoas, então é difícil a gente fazer esse controle, né, principalmente com o cão. Gato já é muito mais seletivo. E tem aquelas espécies que, na verdade, não entram em jejum, né, como você vai fazer um jejum, por exemplo, né, uma ave, né, depende do tipo da ave, da alimentação daquela ave, ou, por exemplo, um equino, ou às vezes até um ruminante, né, que ele está lá com o alimento ali a todo momento, no seu, não no estômago, no seu omaso, lá no omaso. Então, como é que ele vai conseguir realmente fazer esse jejum nesses pacientes? Tá? Então, a gente sofre um pouco com isso. O estresse em si, o estresse em si é bem complicado, a gente entende, a gente sabe dos exames, principalmente no felino, né, que vai causar ali aumentos de leucócito, porque ele tem um pool marginal muito maior que o pool circulante, né, chega a ser a relação de 3:1, diferentemente do humano e do cão, que é de 1:1. Então, você pode ter leucocitose, pode ter situações aí de hiperglicemia, né, às vezes até aumento de lactato, entre outros testes aí que podem aumentar por simples fatos daquela coleta, né, que foi aquela contenção, aquela coleta, né, que acabou causando estresse. Outro exemplo, né, alguns pacientes que a gente pode ter uma contenção um pouco mais exacerbada, porque ele está com esse estresse, né, como aumento de CK, aumento de AST, que são situações, né, miopatias, né, de captura, muitas vezes, que pode acontecer com selvagens, principalmente a gente vai ver esses em vídeos, né, então que podem causar, né, isso pode acontecer em cães também, principalmente em gatos, né, mas que podem causar ali alterações naqueles meus exames. Tá? Temos também todas as variações individuais, variações ambientais de espécie também. As ambientais, aqui no Brasil, a gente acaba não visualizando muito, mas se o animal, às vezes, vive em uma região que tem maior ou menor predisposição ali, né, de oxigênio por conta da altitude, né, isso pode trazer alguns resultados diferentes, de hemograma, por exemplo, né, mas, tá, ou outros bioquímicos, então a gente tem que levar isso em conta. A gente tem também as variações ali de raças, né, que podem causar algum desconforto nessa interpretação, nesses resultados. Outra condição que a gente acaba nunca, né, comentando, quantos de vocês perguntam para o cliente de vocês, esse paciente fez exercício físico antes de vir para uma coleta? Parece uma coisa banal, né, mas é uma situação que alteram, né, já tem bastante trabalhos com cães e equinos, né, que tem muitos trabalhos com felinos, eu nunca vi, pelo menos com felinos, mas com equinos e com cães, que a presença do exercício físico, por exemplo, ele vai aumentar a triglicérides, diminuir o hematócrito, né, aumentar lactato, aumentar também alguns exames como o LDH, tá, aquelas enzimas musculares, o próprio CK, né, então são situações que às vezes parecem ser banais, mas que podem fazer uma diferença naquele teste laboratorial. Então, a gente precisa, e a gente precisa explicar isso para os tutores. Eu já atendi aqui, né, no passado, tutores que vinham com o cão, né, principalmente aqueles cães mais agitados, né, tipo, pega labrador, pega alguns cães né, que têm uma agitação maior, o tutor, normalmente ele vai simplesmente fazer um exercício físico para o animal se cansar para ser uma coleta mais tranquila. Então, às vezes, ele fez aquele exercício, coitado, ele não sabe que pode alterar o resultado laboratorial, mas foi exatamente para que ele, né, se acalmasse durante a coleta. Bom, falando um pouco uma das principais causas aqui, né, de alterações laboratoriais que são causadas, pelo menos, na fase analítica, mas que está relacionada à fase pré-analítica, é a hiperlipidemia, né? É a famosa
o famoso lipídio ali presente, né? O famoso soro lipêmico, né? O plasma lipêmico. Então, a gente tem que diferenciar realmente o que pode ter sido ali, né, durante simplesmente uma doença do paciente, seja ela uma doença endócrina ou até uma doença genética, do que uma pós-prandial, né? Que normalmente a gente chama de quilomicrons, né? Se você deixar ela na geladeira ou centrifugar numa centrifuga super ultra rápida, ela vai causar esse famoso, né, leitinho que fica em cima aí que a gente acaba comentando. Tá? Então, quando a gente encontra, né, uma deficiência da lipemia, muito provavelmente está sendo provocada pelo aumento desse quilomicron. E seja ele, né, um dos grandes interferentes ali na análise, vai ser porque ele vai dispersar a luz, né, uma interferência muito maior na química úmida, né, que é a química líquida, do que a própria química seca. Tá? Então, não tem como a gente generalizar, que muita gente pergunta, mas o quanto de lipemia vai interferir ou não naquela minha análise? Vai depender da metodologia que você estiver usando, a capacidade daquele kit de detectar, tá? Mas é mais ou menos isso que acontece. Seja ele a lipemia, né, hemólise ou qualquer outro interferente, o detector ele vai dispersar ali, né, os saios de luz ali vão dispersar, né, e vão acabar detectando de uma forma errônea. E qual é um dos principais exames, né, que são alterados pelo aumento desse quilomicron, né? Então, se a gente olhar aqui, tá? Isso aqui são as lipoproteínas de cães e gatos, as principais, tá? Que muda um pouco ali, né, da humana, né? Que a humana está acostumada com LDL, VLDL, né? E o HDL. No caso do cão, ele tem 3 frações ali de HDL, tá? Mas se a gente olhar ali, uma das principais frações ali, né? Uma das principais proteínas ali envolvidas, dos lipídios, quer dizer, envolvidos ali no quilomicron, que é quando o animal acaba de se alimentar, são os triglicérides. Tá? Então, a gente vê que um dos principais fatores, não que os outros não sejam, né? Você vai ver um aumento de HDL muitas vezes, né? Então o triglicérides ele não vai estar envolvido. Bom? Isso aqui não é veterinário, tá? É humano. A gente não tem uma tabela dessa veterinária, mas é só para vocês entenderem, né, como é composto, né? Como aqui no caso o quilomicron, né? O VLDL, o LDL e o HDL. Então a gente vê que o HDL, né, que teoricamente é o colesterol bom, a maior quantidade ali, né, de substâncias presentes é a proteína. Tá? Diferentemente lá do quilomicron, né, que a principal substância é o triglicérides. Por isso que ele aumenta muito após a alimentação. Então aqui, né, tá um trabalho onde ele pegou 100 animais ali, né, 100 cães, tá? Você foi com cães, e ele tentou, nesse momento, né, fazer coletas. Ele fez a coleta com o animal em jejum de 12 horas, fez o animal depois de 2 horas após a alimentação, 4 horas, 6 horas e 8 horas após a alimentação. E aqui demonstrou que o triglicérides, ele ficou aumentado aqui em 50% dos animais, tá, do valor basal, mesmo, tá, após 8 horas de jejum. Que eu vejo muitas vezes as pessoas falam, não precisa fazer 8, não precisa fazer 12 horas de jejum, triglicérides, pode-se fazer 8, né? Então, cuidado, tá? Nesse trabalho aqui, não estou falando que acontece em todas as populações, mas nesse trabalho que ele demonstrou, né, que aqui tem um índice de erro, né, os 95% lá com o erro total padrão, mas ele demonstrou que 53% aqui, mais ou menos, né, 53 animais, tá? Eles ficaram ali com o triglicérides aumentado mesmo após 8 horas de jejum. Né? Outros exames aqui que esse trabalho demonstrou foi a ureia, né? E o fósforo, tá? Foram os mais críticos. A glicose, o que ela demonstrou, né? Se a gente lê lá o trabalho, que ele vai falar que normalmente até 2 horas, mas a glicose não se passa de 135, né, miligramas por decilitro, ali, ele não chega a um valor super exacerbado, mas ele é o horário mais crítico, né, e depois ele tende-se a não trazer um aumento tão grande assim da glicose. Tá? Esse foi um dos primeiros trabalhos que falou do SDMA, né, o quanto que aumenta ou não. Então, quando a gente fala da alimentação, em relação ao jejum,
a gente tem que pensar em duas situações, né? O quanto realmente ele aumenta, né? Então, o quanto aquilo lá foi realmente causado por conta da absorção daquela substância, e o quanto realmente pode alterar o meu teste laboratorial em relação ao valor de referência ou não. Então, grande parte desses exames, muitas vezes, não passam do valor de referência, mas estamos falando de pacientes normais. Tá? Então, isso aqui são trabalhos com pacientes normais. A gente não tem trabalho com animais com uma doença hepática, ou com uma doença renal, para saber o quanto isso pode ser impactante. Tá? Aqui só para vocês entenderem os gráficos, né? Não são unidades que a gente está acostumado a usar, né? Ah, não, tá sim, ele está com miligramas, é que tem alguns que estão em milimol. Mas você pode ver que logo depois, né, o triglicérides, tiveram alguns animais que tiveram aumento, né, até essa linhazinha aqui, tá, são os valores de referência, né, esse ponto pontilhado aqui. Então a gente vê que grande parte bate lá em cima do valor de referência em alguns animais, né, lógico que não é a grande proporção ali dos animais, mas eles tendem, né, a ter resultados mais altos, tá? Mas o que importa naquele trabalho é mostrar que realmente há uma mudança estatística, aquele valor basal do alto, mesmo eles ficando dentro do valor de referência, tá? Mesma coisa aqui com o SDMA, ó. O SDMA, em porcentagem, isso aqui está em porcentagem, tá? Ele aumentou em 10% aí o valor de referência, né, de 2 a 4 horas, retornando ao basal, aí o valor basal depois de 6 horas. Então, lógico que nenhum desses, tá, desses animais normais, passaram do valor de referência. Mas, novamente, a gente não sabe com os animais doentes. E uma das principais funções do SDMA, né, segundo a IRIS, é realmente detectar ali a doença renal crônica, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Tá? Então, sempre tentar fazer em jejum. Ou não fez em jejum, que você entenda essa situação e na hora de interpretar, entenda que talvez ele vai precisar de uma repetição, fazer, né, uma confirmação se aquele alteração, né? Às vezes você vai dar, o SDMA deu mais alto, a creatina deu mais baixo, será que é por um problema mesmo no paciente? Ou porque simplesmente ele acabou se alimentando, tá? Mesma coisa com a ureia, né? O fósforo e a glicose. Esse aqui é um outro trabalho que eles coletaram, né, de pacientes, também são cães, tá? Aí aqui já é uma interferência analítica ou não analítica, né? Eles tentaram fazer alguma situação, mas eles viram do que se altera, o que pode alterar ou não, mas eles viram só após 3 horas de alimentação. Então, esse L aqui, ó, aqui normalmente seria o valor de referência, tá? Essa zona cinzenta, cada pontinho é o resultado, e aqui a média dos resultados, né? Que fica aqui. Aí tem resultados maiores e menores. Então, eles viram que estatisticamente, ó, nesse trabalho, ó, demonstrou aumento de albumina, aumento de todas as bilirrubinas, tá? O aumento de cálcio, influenciando, né, na falta de alimentação, o aumento do fósforo também, ó, bastantes animais, né, apresentaram esse aumento, assim como a glucose, não foram todos, mas apresentaram. Aqui nesse trabalho, 100% dos animais, né, 3 horas após a alimentação, tiveram resultado acima do valor de referência. A glicose não tanto, né, mas demonstrou-se algum valor, assim como a proteína total. Tá? A ureia também, como demonstrado no trabalho, lá também. Então, às vezes não justifica, né? Nesses 2 trabalhos demonstraram que a creatina aqui não. Mas aí você não vai mencionar uma ureia junto? Então, cuidado na hora que não tiver compatível os resultados, para ver se isso não está acontecendo, né? Se realmente o paciente fez esse jejum. E aqui no caso dos felinos, tá? Mesma coisa. Aí ele foi acompanhando aqui, né, o tempo de jejum desses pacientes. Então, em vermelho é o paciente sem jejum, né, e aqui em preto, né, o paciente em jejum. Então, ó, novamente, o felino, ó, ureia, a creatina teve o contrário, né, houve uma inversão, mas teve uma diminuição dos valores de creatina, o sódio teve aumento, o SO2, né, que seria o bicarbonato, também com aumento. O cálcio, menos, tá? Mas ele demonstrou-se estatisticamente de aumento. O fósforo e o colesterol não, tá? O colesterol em todos, tanto no cão quanto no gato, a gente não teve essa grande alteração. Bom? Um dos outros, né, do segundo campeão de audiência aí que a gente tem como fator pré-analítico é a hemólise. Então, ela pode vir desde a coleta ali do paciente, né? Se eu não armazenei, que acontece muito, né? As pessoas colocam em lugares ou muito frios ou muito quentes na geladeira, então tem que tomar cuidado.
em relação a isso. O transporte em si, né? Então, se eu não respeitei, né? Um dia quente, às vezes não foi colocado no local certo esse sangue, então ele pode sim causar hemólise. Tá? A formação do coágulo em si, se eu não esperar, se eu coletar no soro e não esperar o coágulo ser formado e já centrifugar aquela amostra de imediato, eu vou causar uma hemólise dentro da centrífuga. Né? As hemácias não foram realmente, não foi formado aquele coágulo, e elas vão ficar passeando ali, na hora que ela está rodando ali, né, no tubo, elas vão ficar batendo, né, nas paredes daquele tubo e vai causar hemólise. Então eu tenho que aguardar, né, se eu estiver utilizando um ativador de coágulo, eu tenho que aguardar os 30 minutos. Se eu não estiver utilizando, eu tenho que aguardar 1 hora. Tá? Então são situações que a gente acaba na pressa, né? Eu quero resultado rápido, então vou ter que usar outro artifício, vou coletar na heparina de lítio, outra coisa. Um dos piores problemas da coleta que eu vejo hoje, na maior parte, olhando os técnicos fazendo a coleta, é o uso do álcool. Né? As pessoas colocam muito álcool ali para dar uma famosa penteada no pelo para ficar fácil a palpação, a visualização daquela veia, e não esperam o álcool secar, né? Evaporar e fazer realmente a sua ação. Então, aquele álcool que entra na agulha, né? Quando você vai colocar a agulha no paciente, entra um pouquinho de álcool ali, né? Por capilaridade na agulha, e essa gota de sangue, né? O primeiro sangue que entrar em contato ali vai embolizar. Tá? Então, isso acontece muito em hemólise por conta disso. A gente não tem esse tipo de ideia, né? A gente acaba deixando passar por conta disso. O tempo, né? Quanto mais tempo deixar o contato no soro ali, com aquela amostra, ele vai hemolizar. Tá? Então, o ideal é que se separe o mais rápido possível. Não tem a possibilidade, então, pelo menos que se separe em 24, no máximo 48 horas. Acima disso, o soro, né, ou o plasma em contato ali com aquela hemácia, vai causar hemólise. Né? Temos diferenças, eu vou trazer esse dado aqui para vocês, que temos diferença entre as espécies. Por quê? A gente tem espécies que têm altos índices de potássio dentro das hemácias. Né? Então, se a gente olhar no humano, a hemólise na realização do potássio é muito importante, porque ela aumenta muito os resultados. No caso do cão e do gato, nem tanto. Não temos grandes níveis de potássio dentro do cão e do gato, né, das hemácias, dos eritrócitos. Só que, na veterinária nada é fácil, né? Temos algumas raças que apresentam algumas particularidades diferentes, que têm altos índices de potássio. Né? Entre as raças caninas, a gente pode citar aquelas raças japonesas, né, como a Akita, o Shiba, entre outras, onde vão causar esse aumento exacerbado no soro. Temos, no caso de equino, né, os roedores, os coelhos em si, têm altos níveis de potássio. Um outro parâmetro, né, que a gente tem problema em relação ao potássio é se eu utilizei o soro ou o plasma. Então, durante a formação do coágulo, né, a gente tem, os animais eles têm altos índices de potássio nas plaquetas. Então, quanto mais plaqueta eu tenho na formação do coágulo, eu vou liberar mais potássio. Então, esse trabalho ele traz que pacientes entre 150 mil a 600 mil plaquetas, o potássio aumenta ali, né, próximo de uma média ali de 0,6. Então, ele vai aumentar lá próximo de 0,3 a 0,8 ali no máximo, né, com pacientes com plaquetas normais. Agora, com pacientes com plaquetas acima de 600 mil plaquetas, esse índice de potássio ele pode aumentar muito. Né, ele pode aumentar de 0,8 ali até 2, né, miliequivalentes por litro. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes aquele potássio está aumentado, simplesmente eu utilizei um outro tipo de material. Tá? Um outro cuidado que a gente tem que ter é a variação biológica. Né? O que a gente entende por uma variação biológica? A gente tem poucos dados na veterinária, mas é uma mudança daquele analito que eu estiver testando de acordo com um determinado período de tempo. Né? Então, esse trabalho aqui foi com felinos, eles coletaram a cada 8 semanas eles faziam uma coleta nesses felinos durante 1 ano. Né? E aí ele mensurou os testes que tinham, qual é o coeficiente de variação daqueles testes, né, laboratoriais, né, em cima daquele período de tempo. Então, a gente pega o SDMA, ele tem
né, por exemplo, ele tem um valor de variação de Lenzani muito grande. Né? Se a gente pega, por exemplo, a glicose em si, né, depende do momento, do estresse, principalmente no gato, né, ela vai variar bastante, o próximo de quase 20%, aqui 19,3%. Aí vão ter testes que têm menos variação. Então, uma curta mudança, né, como o cálcio, a própria, não sei se a creatina está aqui, a creatina menos, um pouco menos, né, mas depende do teste que você tiver, você vai ter uma pouca variação, uma mudança daquele paciente, né, daquele exame, simplesmente foi porque variou, não simplesmente porque esse paciente está doente ou não. Tá? E aqui um trabalho com cães. Tá? Então, aqui foram 13 cachorros, né, durante 8 semanas, né, coletando uma vez por semana, que é o coeficiente de variação individual, né, que vão ter testes que vão variar mais ou menos. Né? Então, no caso do cão aqui, ó, o que variou mais foi a ureia. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em conta e cada vez entender mais. Né? Os trabalhos são poucos e cada vez mais a gente tem uma maior dificuldade de entender essas variações. O uso de medicações, né? Então, aqui um exemplo de de animais que tomaram 1 miligrama por quilo de prednisolona. Então, a gente vê que em vermelho aqui é o que alterou, tá? O preto é o animal né, sem tomar a medicação. Então, ó, o uso de prednisolona aumentou a fosfatase, aumentou os ácidos biliares, né? No início, aqui nos primeiros 3 dias, ele aumentou a ALT, tá? A GGT, a lipase causou diminuição, o ferro, né? O ferro aumentou bastante, né? Simplesmente por ele fazer o uso dessa medicação. Tá? Aqui um outro exemplo, né? De gatos, ó, gatos que fazem uso de fenobarbital, né? Eles acompanharam aqui por quase 2 anos, ó, esses pacientes começaram a apresentar neutropenia. Né? Então, a neutropenia pode estar presente ali, pode ser por a gente não tem a confirmação, mas pode ser uma mielofibrose ou algo que o fenobarbital está provocando na medula, que vai causar essa alteração no animal. E aí você vai achar que ele está com uma infecção, né, ou está com uma diminuição da sua imunidade, e, na verdade, não. Simplesmente pelo uso de medicação. Né? A cefalotina aumenta a creatinina, a gente tem vários exemplos aí para usar em cima disso. Então, o que é importante a gente entender é que a gente vai ter que escolher, né, para preservar a amostra. Existem várias situações, então eu vou refrigerar aquela amostra, né, então eu vou ter que pensar a temperatura que eu vou manter aquela amostra. A gente sabe que tem hormônios que são termoláveis, que se você não deixar ele congelado, o índice dele vai cair rapidamente. Temos o tempo crítico, né, o tempo crítico do quê? O tempo que eu vou analisar, ou o tempo que eu vou fazer a separação daquela amostra, ou o tempo que eu vou ter que transportar aquela amostra para chegar rápido ou não para a sua análise. Eu vou utilizar algum conservante, seja ele físico, químico, ou qualquer que seja, ou eu vou usar uma simples separação física. Né? Posso ter, por exemplo, o gel, aquele gel que a gente vê no tubo, é uma separação física. Né? O próprio Stuart é uma separação física. Tá? Posso usar separações químicas também, ou a própria centrifugação é um método da gente conservar aquele material. Tá? Então, aqui alguns exemplos, tá? De frascos de coletas e transporte, aqui seguindo o que teoricamente teríamos que seguir a norma, né? De coletar primeiro no tubo de citrato, né, que vai ser usado para coagulação, depois o soro, depois a heparina, depois o DTA e por último o fluoreto. Né? Temos microtubos, temos tubos grandes, temos tubos, né, como esse aqui de hemocultura, ou o próprio tioglicolato para cultura de bactérias anaeróbias, ou o próprio Stuart, que vão fazer uma barreira física ou química, né, ou às vezes até de conservação daquele material. Tá? Então, você vai ter que pensar naquele material que eu estiver usando, o próprio MIF, né, às vezes nas teses, vai ter que pensar o que eu estiver usando, né, para conservar aquele material da forma correta, e o quanto aquilo pode interferir ou não naquela análise. Aqui um exemplo, né, de soro, né, eles coletaram vários soros e coletaram vários tipos de tubo. Lógico, isso vai variar de kit para kit, de metodologia para metodologia, tá? Mas o que está em NS aqui seria um que não interfere. Então, por exemplo, o cálcio não interfere na heparina, né? Mas no EDTA, no citrato, no fluoreto, sim. O fósforo, só na heparina.
O cálcio ionizado aqui, nesse trabalho, ele demonstrou que a heparina não é utilizada, não é bom ser utilizado, tem outros trabalhos que falam que sim. Aqui o potássio, no caso do cão, demonstrou que deu diferença estatística. Mas por que deu diferença estatística? Não é que vocês não possam fazer. Lembra aquela história que eu comentei do potássio de coletar no soro, da formação de coágulo e aqui não? Tá? Então deu diferença estatística. Tá? Mas não que vocês não possam utilizar. Então, aqui é legal, esse trabalho é legal. Depois, quem quiser, eu deixo meu contato, vocês podem me escrever que eu passo os trabalhos para vocês verem os testes que podem interferir ou não em cada analito na escolha do anticoagulante. Tá? E aqui um exemplo para vocês, ó, de uma hemogaso. Então, esse trabalho aqui, ele coletou hemogaso numa seringa, onde todos os valores foram ok. Então, é o método ideal. Esse aqui, eles coletaram uma heparina de lítio e colocaram, era uma heparina de lítio de 0,4, eles colocaram 0,4, colocaram a quantidade ideal de sangue. Mesmo assim, os níveis de PO2, ó, já não foram adequados. E aqui eles colocaram ar, então teria ser uma seringa um tubo de 0,6 e colocaram 0,4. Então aqui já mudou o pH, então você já não consegue conferir no pH, só nos testes bioquímicos. Então isso é muito importante, tirar o ar ali em contato com o sangue na hemogaso. E os valores não são poucos. Tá? Olha aqui o tanto que aumentou o PO2, simplesmente por não estar na seringa específica entrando em contato com o ar. A gente está falando de alterações aí que aconteceram 15 minutos depois da análise. E pensa, o tempo que você vai coletar o sangue, vai chegar no laboratório, às vezes vai ligar o equipamento, colocar, já se passaram às vezes 15 minutos. Tá? Então, a ideia de você fazer esse preparo, é melhor você às vezes preparar esse material, fazer da forma correta logo no começo, do que deixar para quando chegar na análise a pessoa tirar fazer uma nova coleta, ou entender que aquele resultado está inadequado. Tá? Aqui algum exemplo de alterações na urinálise, se demorar um determinado período de tempo. Se você não fizer rápido, se demorar mais de 24 horas, você vai ter aumento de substâncias, diminuições ali de glicose, corpos cetônicos, deteriorações de cilindros, de formação de dissolução de cristais. Tem vários exemplos que a gente pode dar. Aqui no hemograma, se eu demorar mais de 24 horas, ó, se a gente olhar os gráficos aqui, ó, as células vão se perdendo. Então, você tem aumento de hematócrito, aumento de VCM com o reticulócito, diminuição de CHCM, as plaquetas dos monócitos vão diminuir em 24 horas, os neutrófilos em 48. Então, são situações de tempo de processamento que a gente tem que levar em conta. Aqui a gente está falando da contagem da máquina, e aqui a gente está falando do esfregaço sanguíneo. Se eu não conservar em geladeira, ó, que eles conservaram em temperatura ambiente, em geladeira, e 4 graus. Então, se eu não fizer a refrigeração certa, ó, aqui, ó, a partir de 4 horas, já começou a aparecer neutrófilos tóxicos. Então, às vezes, eu vou ter que fazer um esfregaço rápido, ou manter esse sangue em refrigeração. Mas em 24 horas, já começou a aparecer neutrófilos tóxicos. Tá? E o transporte em si. Eu vou mandar por um avião, ou um transporte rodoviário, eu vou ter que usar a caixa lá, específica para aquilo. Eu vou ter que separar, eu vou ter que deixar no material com que ele não vaze. Então, eu vou ter que escolher aquele frasco, aquela caixa de transporte. É um material que é congelado, vou ter que tentar fazer alguma forma, que nem está aqui no vídeo, para vocês tentarem congelar esse material. Então, eu tenho que treinar a minha equipe para isso. Então, não adianta eu querer contratar lá o motoboy do iFood, que ele não vai estar preparado para levar aquela amostra. Então, tem que ter uma equipe treinada para preparar aquele material, para levar aquele material com conhecimento de biossegurança, para que aquilo chegue da forma correta. Tá? Então, outra situação que a gente pode falar em meio de transporte que acontece, que vejo muitas vezes, tanto o frasco de formol, que é feito por histopatológico, você não conserva, você não põe na geladeira, ele não vai transportar sob refrigeração. E às vezes as lâminas também não, as lâminas também não podem ser. Aí ele coloca lá aquele formol junto com a lâmina. Aqueles sais do formol, a evaporação do formol, mesmo fechada, ela vai fazer com que estrague a sua lâmina. Então, às vezes, você vai estragar uma lâmina de histologia de outro paciente, às vezes, do mesmo paciente está no mesmo saquinho, por simplesmente não lacrar direito, colocar em locais diferenciados. Tá? E aqui, para a gente terminar, como a gente está falando aí de
de qualidade, né, de indicadores, aqui são alguns indicadores, né, pode começar a discutir isso com a Controlab, acho que é muito legal, eu tenho conversado bastante com eles, a gente começar a usar esses indicadores e a gente começar a utilizar isso numa ferramenta que eles têm, para a gente começar a comparar entre os colegas, né? E aqui são alguns indicadores que a gente pode ter ali como pré-analítico, né? Então, a gente pode ter indicadores ali de erros de cadastro, indicadores de recoleta de material, né? Então, por exemplo, a amostra memorizada fez uma recoleta, isso é legal vocês terem no laboratório para vocês tentarem fazer uma ação em cima disso. Tá? Como eu vou transportar esse material, né? Então, se eu perdi aquela amostra, se meu tempo, a amostra tem que chegar em 2 horas, ela está chegando no dia seguinte. Então, a gente tem que começar a ter esses indicadores para a gente fazer, né, ter maior qualidade dentro do laboratório. E a gente acaba não fazendo isso na prática. Eu trouxe aqui só um exemplo, né, de um indicador que a gente usa lá na recepção, por exemplo, de saber dos erros, né, que a gente pega ali no cadastro, né. Então, só para vocês verem nossos campeões de audiência nesse período, né, que acho que vocês devem sofrer igual, a clínica errada, a pessoa esqueceu de cadastrar o exame, né, o nome do exame está inadequado. Então, se você começa a ter esses indicadores, você consegue ter melhor qualidade ali e fazer ações corretivas, né? Então, você vai fazer um duplo cheque, triplo cheque, vai fazer uma forma mais tranquila de cadastro, né? Então, quando você tem esses indicadores, né, seja amostra memorizada ou não, para você conseguir fazer, né, uma ação corretiva com seus funcionários. Tá? Então, nos 2 últimos slides é para a gente começar a conversar sobre isso, que entender o que é a jornada do exame laboratorial, então ele compreende tudo, gente. Ele compreende desde a nossa orientação do exame, desde a coleta do material, a solicitação tem que estar feita da forma correta, tem que ser transcrita da forma correta. Aí a gente vai ter os índices, né, que a Controlab ajuda bastante a gente nisso, que é o controle de qualidade dos equipamentos, né, o controle de qualidade interlaboratorial, para sim você ter uma análise correta, né, uma análise de qualidade aí, com resultados cada vez mais corretos. E se vocês quiserem ter uma leitura, né, a BPCV lançou ano passado, né, tem algumas dicas ali, vocês podem baixar no Instagram, lá no site também tem essas recomendações aqui, para vocês começarem a entender um pouco mais sobre o assunto. Bom, aqui fica o meu contato, eu deixo à disposição aí para tirar alguma dúvida de vocês, ou alguma dificuldade, vocês podem também desabafar, fiquem à vontade em relação a isso. E obrigado aí, né, novamente, pelo tempo que vocês ficaram me ouvindo aí. Maravilha, Ricardo. Muito, muito obrigado. Excelente aula. Eu espero que tenha sido proveitoso para todo mundo. Acredito que sim, né? Nós temos algumas perguntas, e só antes de ir para as perguntas, eu quero reforçar que tem o link da pesquisa no chat. Também, reforçando, a pesquisa ela é muito importante para a gente melhorar sempre os nossos encontros. E também, né, eu peço que registrem no link o nome completo, e-mail para emissão do certificado. Tá? Então, nós vamos aqui para a parte de perguntas, mas antes disso, só para contextualizar, é interessante a tua fala, Ricardo, muitas similaridades com o que a gente tem no dia a dia no laboratório humano. Eu sou da área de medicina laboratorial humana. E, na realidade, assim, a gente enxerga, o que tu foi descrevendo exatamente na mesma linha do que a gente observa no dia a dia. Só que eu fico imaginando aí, um olhar curioso mesmo, fico imaginando as particularidades que vocês têm por cada espécie de animal, por cada raça de animal, inclusive, que tem as suas particularidades, como tu até trouxe ali, diferenças que existem entre os animais nas concentrações dos analíticos. Então, assim, eu enxergo que existe primariamente, assim, existe um campo de pesquisa, olhando para essa parte pré-analítica, absurdamente gigante, porque falta muita informação ainda, né? Então, isso é um ponto que me chamou muita atenção. Na área humana também se trabalha há mais tempo, digamos assim, o fato de ter já também a resolução para atuação no laboratório clínico há mais tempo,
Então, se percebe que muitas das coisas que o laboratório humano já implementou, já fazem parte do dia a dia, estão chegando ali mais no laboratório veterinário, né? E isso é interessante também, claro, vocês, o veterinário fazer o olhar para o que é feito no laboratório humano, porque nós já passamos por muitas das dificuldades, e elas continuam existindo, tá? Erro de cadastro, infelizmente acontece todo dia, erro de cadastro, erro de identificação na coleta, tempo excessivo de transporte entre a coleta e a análise, temperatura inadequada de conservação. Essas falhas, elas são exatamente iguais às que a gente tem no laboratório humano. E aí, assim, eu acho, inclusive, muito mais compreensível no laboratório veterinário do que no laboratório humano, porque, digamos assim, é mais fácil de tu controlar, me parece. Tu conversa com a pessoa, teoricamente ela te entende, né? O bichinho, vocês têm que perceber muita coisa também, né? Então, assim, só quis comentar porque é de fato muito interessante, assim, o que tu trouxe de informações sobre esse tema, é super, 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 super relevante e impacta muito. Eu trabalhei a vida toda com urina, antes de entrar na Controlab, 15 anos de trabalho com análise de urina. Aí, pô, análise de urina humana, ela é complicada, o pré-analítico é bastante difícil, tá? O veterinário, eu sei que é mais complicado ainda. Então, assim, para comentar e parabenizar vocês, assim, porque realmente o desafio me parece ainda maior para vocês do que é para o laboratório humano, assim, no lidar com os pacientes, né? Então, eu vou trazer, assim, eu tenho algumas perguntas, assim, bem diretas ali, então, até assim, já que estamos falando já que eu sou da urina, né, enfim, tem uma pergunta aqui que é assim, o tempo e o volume de urina para realizar um exame, ou aquilo que tu falou do exame, os mesmos nomes que se utiliza que vocês usam, o laboratório humano também tem uns 20 nomes diferentes, tá? Aí, é legal tu ter pontuado a questão das particularidades regionais, porque, de fato, isso às vezes a gente não consegue nem enxergar o que é aquela sigla, aquele negócio lá que está escrito, como um exame que a gente conhece de forma muito simples, por exemplo, né? Sim. O exame de urina tem essas particularidades. Então, eu vou aproveitar essa questão porque era uma que me incomodava nos humanos, e aí tu traz um pouco na parte veterinária. É legal, essa é uma coisa que a gente tem que sentar como associação, né, e fazer os padrões. Se a humana não conseguiu, quem dirá a gente na veterinária? Vamos ver se um dia a gente consegue. Porque se você fizer uma nomenclatura e todo mundo seguir, né, lá nos Estados Unidos eles conseguiram fazer isso, né, eles fizeram uma nomenclatura dos pedidos laboratoriais. A gente, é melhor a gente começar agora, que tem poucos, né, do que daqui a pouco que tem milhões de exames. Né? A medicina é mais complicada por conta disso. Então, acho que é uma coisa que, o que você falou, é muito isso, né? A gente tem que usar muito essa experiência, isso que é legal, trocar até com vocês, né? Eu troco experiência direto com gente da medicina, por conta disso, né? Só para você ter uma ideia, eu fiz a minha monografia foi de manual de coleta de exames em 2008, né? Lá do meu TCC, minha especialização. Não tinha nada na veterinária. Se pegar meu TCC, eu tenho vergonha, porque eu me baseei na medicina, não tinha nada na veterinária. Tá lá na USP, coitado, não pegue, você pega aquilo e rasgue, tá lá na biblioteca, eu tenho vergonha daquilo, porque tem muita coisa errada ali, né, até formas de coleta, não existia cat friendly naquela época, a gente fazia coleta de qualquer jeito do gato, né, então tá errado. E a gente vai evoluindo, né, passaram-se 15 anos, aí, 16 anos, a gente aprendeu muito, a gente tem aprendido com vocês. Então, acho que assim, a nossa lição de casa é começar a usar esses indicadores que vocês já fazem, já sabem onde pegar os erros, e começar com 1 ou 2 ali, né? Você começa a brincar isso dentro do laboratório, isso é muito legal. A urina é o mais crítico, é esse tempo de análise que você falou, né? A quantidade, primeiro. A gente tem de cachorrinhos de 1 quilo, como, né? Vocês também devem sofrer com os pediátricos, né? Deve ter recebido ali, né? Muito complicado, sim. Os grandes, né? Que você não vai ter, a gente também sofre com isso. Então a gente sempre vai querer o ideal, mas o ideal, como é que eu vou coletar, por exemplo, 5? A gente fala no ideal pra gente, que está em literatura, é 5 ml. Né? Mas como é que eu vou coletar, às vezes, 5 ml de um porquinho da Índia de meio quilo? Não vou conseguir isso. Então, a gente tem que ser compreensível desses lados. Então, você tem que entender o paciente, entender a dificuldade da coleta. A gente não tem como pedir para segurar, né? Que nem no grande, você dá água lá, e a gente sabe que dar água atrapalha o resultado.
Eu vejo muita gente falando assim, não, é fácil ficar dando água. Aí a densidade vai estar errada. Então você não pode forçar isso para o seu paciente, né? Isso é péssimo. Então o ideal é realmente coletar 5 ml, se possível, mas a gente vai ser compreensível se não der, aí você tem que levar em conta isso, o tamanho do paciente, né, a quantidade. Às vezes o animal está com cistite, ele não vai conseguir segurar uma grande quantidade, ele vai urinar, né? Então, você vai ter indícios ali que você vai entender, né? Às vezes uma urina com muita hematúria, que já vai te dar esses indícios. Aí eu vejo as pessoas recusando, né? Falando, não vou conseguir fazer, mas às vezes tem uma informação lá que é importante, né? E você pode processar a amostra com restrição, né, desde que você conheça, essa é a diferença, né, você vai conversar lá com o corpo clínico, ou com o médico, e chegar a uma conclusão daquele resultado, que muitas vezes vai precisar de uma repetição, tá? Então, o ideal seria mesmo, que nem responder a pergunta, né, seria 5 ml, e o ideal, tá, que tá na literatura, é a gente processar essa amostra em 2 horas, que a gente sabe, humanamente, às vezes é impossível, né, mas não que se passe de 24 horas aí dessa análise. Acima de 24 horas, gente, é pegar o exame e jogar fora, não serve para nada. Então, cuidado com aquelas coletas no sábado à noite, que vai ser feita no laboratório na segunda de manhã, né, porque o laboratório não abre no domingo, aquelas amostras que você quer mandar do Nordeste aqui para São Paulo, não vai chegar em 24 horas. Tá? Então, tem que tomar esse tipo de cuidado quando você estiver procurando um laboratório de apoio. Eu acho que, assim, ó, Ricardo, tu trouxe, isso é muito bom, tu está colocando. A gente precisa conhecer quais são os pontos fortes e os pontos fracos do exame, né, onde ele pode ajudar, onde ele não vai conseguir ajudar, né, e aí utilizar as informações que ele fornece dentro do nível de qualidade que ele consegue fornecer, né, e de relevância que ele consegue fornecer. Então, isso esse olhar é muito bom, né, e é importante a gente conseguir que todos compreendam isso, entendam isso, né, os exames têm limitações, todos os métodos, pode ser o melhor método do mundo, ele vai ter limitações, e a gente precisa saber conhecer eles exatamente, ele é forte para cá, ele é fraco para lá, né, então eu preciso saber onde é que eu consigo utilizar aquela informação de forma mais adequada, isso é muito bom. Uma outra pergunta aqui, essa é interessante também, isso também todas fazer link com os humanos também. Coleta com tubo a vácuo ou com seringa? Qual que é melhor? Nossa, essa é complexa, né? A gente na veterinária, a gente acaba não consegue usar muito tubo a vácuo, né? Por conta do tamanho, né? Ele nunca funciona ou não funciona, né? Com certeza, a coleta a vácuo seria a melhor forma, né? Mas eu vejo, às vezes, o animal se mexe, né? E aí acaba saindo aquele vácuo, aí você perde aquele pouquinho de material que você vai tentar conter de novo, você não consegue. Então, para felinos é bem complicado a gente usar coleta vácuo. Se a gente vai usar um cachorro, eu falo assim, coleta vácuo vai funcionar legal com um cachorro acima de 25 quilos. Né? Em cavalo é indiscutível, né? Eu vejo as pessoas sem coletar cavalo com tubo a vácuo, por que vocês estão fazendo isso? Né? Não tem sentido. Então, lógico que tem as limitações dos menores, para ave, essas espécies você nunca vai conseguir coletar a vácuo. Mas ela vai te trazer vantagens, né? Como aceitar ali, que eu acabei nem comentando na palestra, mas a proporção sangue aditivo correta, né? A chance de você, na hora de colocar agulha ou sangue ali, você não se contaminar. Tem todas as vantagens da coleta a vácuo de ser muito mais precisa. Tem as desvantagens também, que além do volume, esse é a contaminação, né? Então você tem que seguir aquela regra ali, né, de coletar o tubo na ordem correta, que a gente às vezes vai na seringa e agulha e usa qualquer ordem, né? A chance de contaminação é mínima ali na agulha, na seringa e agulha, mas quando você usa a vácuo é muito maior. Então, tem essas nuances, né, que a gente tem que ter, mas com certeza, se eu pudesse coletar, eu já tentei colocar aqui na equipe, né, que faz a coleta, eles não gostaram, né, eu não sei se é questão de costume ou essa dificuldade, né, mas a gente vê que lá nos Estados Unidos eles usam bastante, e não sei, pode ser cultural aqui, mas na veterinária a gente usa muito pouco, tá? Estou falando em cães e gatos, né? Agora, equinos e bovinos não tem sentido não usar coleta vácuo, né? Pelo amor de Deus. Mas eu acho que tem vários pontos ali, né, Ricardo? Tem a questão cultural, tem também. Eu não que eu tenha nos laboratórios humanos já, digamos assim, estava mais estabelecido já no período que eu iniciei a trabalhar, já estava estabelecida a questão da coleta a vácuo, já mais presente na maioria dos locais. Hoje assim, são coletas
as coletas com seringa, usualmente são exceção, né? O usual é a coleta a vácuo, mas claro, tu vê, esse é o ponto que, é esse de novo, esse é o ponto. Vocês têm uma variabilidade de pacientes que o humano não tem, né? E a questão do volume de sangue também, né? Tu conseguir extrair essa quantidade de sangue no humano, assim como no cavalo, numa vaca, enfim, isso é fácil de conseguir. Agora, o porquinho da Índia, sei lá, um chihuahua, né? Aí esse é outro olhar que eu externo, né, faço, e provavelmente quem não é da veterinária, quando a pessoa, depende de onde ela mora, se ela mora em cidade e fala em veterinária, a pessoa pensa em gato, cachorro, Sim. basicamente. Só que vocês têm uma gama de variedades de espécies para atender que é gigantesca, né? Então, é difícil de tu uniformizar isso também, levando em conta todo esse contexto, né? Mas é muito interessante, porque tem pontos similares, tem pontos diferentes, e a gente tem que ir conseguindo pegar essas informações, né? E utilizando elas. Deixa eu só pegar aqui, tem uma pergunta no chat aqui. Vamos lá. Assim, ó. Vejo muita gente coletando com seringa. Peraí, desculpa, tem mais tinha duas perguntas, peraí, vamos lá, vamos fazer o link dessa aqui, que já estávamos falando de seringa e vácuo, depois eu vou voltar para a urina, que tem mais uma de urina ali. Vejo muita gente coletando com seringa e furando o tubo a vácuo com a seringa cheia de sangue, para aproveitar o vácuo do tubo. O que você acha dessa conduta? Horrível. Tá, gente, vocês têm que imaginar que, assim, o tubo, né, a seringa, que você está uma coisa é coletar do sangue, você está com uma pressão diferente, né, o vaso é menor, a seringa você está com uma pressão enorme ali, então quando você faz essa diferença de pressão, ela vai hemolizar. Tá? A gente tem uma particularidade que tem exames que tem que ser coletado a vácuo, né, que nem tipo o calciônico e o ECO2. Então, nesses dois exames, o que eu recomendo? Porque normalmente a gente vai sempre usar uma agulha de pequeno calibre para coletar do paciente, porque a gente não quer que ele sinta dor. Então, eu sempre chego para o pessoal e falo o seguinte: olha, vocês vão tirar essa agulha que você fez a coleta, vão colocar a agulha que você tem maior calibre possível, e aí usar isso com cautela, sempre segurando o ângulo da agulha, da seringa. Não pode simplesmente perfurar e deixar cair. Você vai ter que ir segurando e deixando cair tranquilamente na parede para não causar essa hemólise. Tá? Eu vejo muita gente pegando, simplesmente perfurando com aquela agulha pequenininha, jogando. Isso é um crime, tá? Isso é um crime. Isso causa uma hemólise imensa. Mas isso Ricardo, de novo, eu vou fazer o link toda hora, não adianta. Mesmo no laboratório humano, claro, hoje, como não se usa mais tanto a seringa, né, acontece menos. Mas essa prática do pessoal furar e empurrar o êmbolo rápido, tu submete o sangue a tu espreme o sangue ali num local extremamente pequeno, e, isso aí para a ruptura das hemácias é quase 100% de chance, quer dizer, acontece sempre, enfim. Então, para tu causar hemólise com essa conduta, né, e aí, já é difícil coletar o bichinho, né, e vai fazer ainda um procedimento inadequado, aí não tem porquê, né. Então, eu acho que é respondida, né? E a outra, voltando lá que é com urina também, né? O seguinte, eu gostaria de tirar uma dúvida sobre a ordem de realização dos exames. A urocultura pode ter resultado alterado se for realizada a urinálise antes? Há um risco eminente de contaminação? Com certeza. Tá, então, o que eu digo para vocês terem como conduta, porque assim, na veterinária, a gente usa muito, a gente tem uma amostra ali para fazer milagre, né? Então, o pessoal manda na seringa ou manda no coletor universal para você fazer tudo, porque às vezes você vai ter 5 ml para fazer tudo, né? Na humana, às vezes, o pessoal até alguém já separe algum tubo, né? O que eu gosto de dar para vocês darem assim, gosto, se o cliente só mandar dessa forma, ok, mas quando chegar a amostra no laboratório, separem um tubo estéreo sem nada, né? Um tubo estéreo sem anticoagulante, sem nada. Seja ele um coletor universal, você não vai precisar de muito para a urocultura, né? Mas separem algum tubo. O que acontece? Você vai abrir aquele frasco, você vai pegar uma fita para passar naquela urina, né? Às vezes, para você entender, né, a densidade da fita para a gente não serve, a gente tem que fazer por refratometria, né, pelo refratômetro. Então, você vai pegar, às vezes, uma ponteira que não é estéreo,
né, que está lá na sua bancada o dia inteiro, você vai pegar essa ponteira e vai colocar na urina. Então, olha o tanto de chances de contaminação que você tem ali antes. Então, o ideal é que ou ela vá primeiro para ser semeada e depois você faz a urinálise, mas às vezes pode ser complicado, porque a gente sabe que muitas vezes vai demorar ali, você está perdendo tempo, ou chega, gente, e já separa. Nem que você pegue uma seringa, uma agulha, vai lá, pega, você vai perfura, se for tiver num frasco, você perfura, se tiver num coletor universal, você vai lá, separa lá 1 ml e já joga lá para o setor de microbiologia ou lá na geladeira, tá? Essa é a melhor conduta, porque se você for fazer o exame de urinális e todo o processamento depois for para a cultura, com certeza a chance de contaminação, não posso falar que vai contaminar todas, mas a sua chance vai chegar a 99% ali, com certeza. Perfeito. A conduta nos laboratórios humanos, ela segue, existe esse fluxo, né? Chega, a amostra vem para o laboratório, vai para tudo que tiver cultura, vamos dizer assim, vamos generalizar assim, o que tiver cultura, primeiro vai para microbiologia, bacteriologia, enfim, vai para lá, para a semeadura, depois de lá sai para os outros setores. Então, no caso, a urina, né, vai para microbiologia antes, para a semeadura, e depois passa para urinálise, enfim, bioquímica, o que tiver de outros exames. Então, a gente tem que aproveitar essas similaridades, né? Esse acho que o olhar que o laboratório veterinário tem que fazer é pegar já essa, que a gente falou, né? Pegar já as experiências conhecidas, já o que se faz no laboratório humano, que já vem fazendo isso há mais tempo, e utilizando esse tipo de informação, né? Porque vai ser ou a mesma informação, ou muito próximo disso, né? E também outro comentário que eu queria fazer eu falei sobre a parte de pesquisa, né? Fazendo pesquisa, e tem muito espaço para isso, a gente sai do campo do achismo e do especulativo e passa a ter evidência, né? Que é o que tu mostrou durante todos os slides aí, ó, né? Tem vários pontos, a gente tem essa informação, mas ó, o cara fez a análise e observou esse tipo de informação aqui. Então, aí, quando analiso, quando pega lá os pacientes e analisa eles, acaba descobrindo, talvez, uma informação um pouquinho diferente daquela que a gente pensava. Então, isso é muito, muito bom, muito importante, e, pô, tem muito espaço. Aqui na parte veterinária dá para ver que tem muito, muito espaço mesmo. Eu vou fazer uma última pergunta, porque a gente já passou até do horário. Eu vou fazer uma última pergunta aqui. Deixa eu só, eu tenho as perguntas anotadas aqui, mas vamos ver só. Tá, não tem nenhuma aqui no chat. Valorizar as do chat primeiro, depois eu vejo as que eu tenho aqui. Vamos ver, tem mais uma aqui, que é uma amostra com coágulo ou qual a interferência que uma amostra com coágulo ou fibrina pode ter nos resultados da análise? Não, essa é uma ótima pergunta, né? Essa, com certeza, a gente, lógico, vai depender do tamanho do coágulo, do tamanho da fibrina, né? Mas o que a gente tem que imaginar é que o coágulo ali, ele vai ter a presença de plaquetas, né? O próprio fibrinogênio e as hemácias. Então, tudo que você pensar que está ali, né? Diminuição de todas as células, na verdade, não só hemácia, né? Então, você vai ter diminuição de plaquetas, hemácias, diminuição de leucócitos, né? Na presença do coágulo. Normalmente a fibrina, você vai ter mais a presença do fibrinogênio ali e as plaquetas, né? Então você vai ter uma diminuição desses fatores. Mas são amostras que realmente entram, nem poderiam ser processadas, né? Elas têm que ser recusadas ali, ou no máximo, achou uma fibrina pequena ali, por algum motivo, colocar uma amostra com restrição, mas vai estar, né? Cuidar para não entupir o equipamento também, né? Que isso aí causa um prejuízo às vezes maior do que a encomenda, né? Mas com certeza não devem ser processados, mas eu entendo também, às vezes, aquelas amostras que foram coletadas de alguma forma incorreta, de uma forma dificultosa, né, se só tem aquilo para resolver, né, vai com uma restrição ali, mas isso tem que ser informado, né, no laudo ou para o veterinário, né, essa é uma coisa muito falha na veterinária, a gente não registra as medicações que eles estão tomando antes da coleta. Não é só na veterinária. Não é só. Olha, isso é um problema assim, ó. Isso aí, Ricardo, E a parte das perguntas das medicações em uso pelo paciente, né? Seja ele humano ou veterinário. Isso tem um impacto gigantesco nos resultados. E aí, assim, no laboratório humano não é diferente. A gente tem muito problema com isso.
O melhor exemplo que dá para falar, que me ocorre rápido, assim, é para hemostasia, os testes de coagulação. E aí o cara toma varfarina e tu não sabe que ele toma, ou o paciente está internado, está com heparina, ou foi coletado acesso heparinizado. Pá, isso aí, olha, é problema direto. E aí, assim, o que isso impacta, por exemplo, dentro de um hospital, né? Eu não sei, não conheço a regulamentação veterinária, mas no hospital, por exemplo, tem resultados, comunicação obrigatória de resultados críticos. Resultados críticos aí é aquilo que o médico tem que manejar o paciente imediatamente. Então, por exemplo, lá deu o TTPA, o tempo de tromboplastina parcial ativado, deu superior a 180. Se o cara não está heparinizado, eu tenho que se eu tenho informação, bom, eu sei que o cara está com anticoagulado, sei que vai estar prolongado, tá ok, sabe? Agora, se eu não tenho informação, eu tenho que pegar o telefone e ligar pro médico. Aí ligação para tumultuar lá o médico que está manejando o paciente, outro paciente, sei lá, e eu estou ligando para ele, o cara está recebendo heparina. Sim, ele está recebendo, mas só que eu não sei, quem está no laboratório não sabe, ou o paciente faz uso de varfarina há milênios e coletou um TP. Se eu não sei disso, deu prolongado, tá? E aí, o cara está com uma patologia ou ele usa medicação? Né? Então, assim, isso é uma falha bem importante no laboratório humano, e tu vê, é uma coisa que se repete no laboratório veterinário, isso é super relevante e impacta fortemente nos resultados, né? Então, eu acho que, e aí a parte de coágulo também, a hemostasia impacta totalmente ali na análise que é feita, né? Então, é importante a gente conhecer isso. E aí, claro, eu acho que tu fez um exemplo muito bom. O paciente de vocês, o mais próximo no humano seria a criança pequena, neonato, por causa da dificuldade não estou nem falando do aspecto de carinho aí, estou falando do aspecto técnico mesmo, do volume pequeno, da dificuldade de acessar o vaso sanguíneo daquele paciente, ou a uretra, enfim, para coleta de urina, né? Então, talvez o paciente que mais, a conexão que a gente consegue fazer mais fácil entre o laboratório humano e veterinário é o bebê, né, o neonato, a criança ali, e o animalzinho, para a dificuldade de coleta da amostra, né, e impacto aqui no pré-analítico. A gente tem um dos principais que hoje vocês já resolveram bastante, a gente ainda não conseguiu, que é o uso de antibióticos, né? Então, se você consegue comprar um antibiótico ali veterinário, não na farmácia não, que a farmácia vai te exigir, né? Mas tem antibiótico que é de uso veterinário, você compra em qualquer loja, né? Então, às vezes, a própria pessoa está automedicando, o paciente, o veterinário nem sabe, né? Nem sabe que está tomando aquela medicação, né? E aí vai fazer uma cultura e dá negativa, aí você não entende. Não sabe por quê. Colocando um colírio, ou estava colocando alguma coisa autológica que tinha antibiótico ali, né? Então, dá uma briga grande no laboratório, para rastrear isso, às vezes, né? Que o veterinário reclama, fala assim, ele está horrível, como é que não cresceu nada, né? Aí você vai correr atrás e ele estava aplicando lá uma coisa que ele tinha, né? Que nem o veterinário sabia. Isso é fundamental. É uma das informações, que era um dos problemas principais que impactava no dia a dia do profissional do laboratório, né? No que ele vai conseguir fornecer de informação, no tempo que ele vai conseguir fornecer informação, o tempo que vai demandar para ele extra, né? Tentando descobrir o que está alterando aquele resultado. Então, muito legal, cara. Eu curti a tua aula, hein? Legal. Achei muito, muito interessante mesmo, de verdade. E fazer essas pontes, eu acho que é muito válido e muito, muito, muito bom, muito produtivo para todo mundo, na realidade, porque a gente sempre vai aprendendo, né? A parte a urina na Controlab, a parte de imagem, ela fica comigo também, e aí eu lembro que quando o seu Márcio me convidou para fazer a consultoria das imagens de urina, foi um desafio muito grande, porque, enfim, hemácia e leucócito, ok, tem a mesma cara, cristal de fosfato triplo tem a mesma cara, oxalato de cálcio tem a mesma cara. Agora, as células epiteliais dos animaizinhos, elas têm morfologias particulares de cada um, então, assim, isso não são exatamente iguais às dos humanos, né? Então, é um aprendizado enorme também
mim, para tentar conhecer isso, né, e olhar esse lado também, e eu acho que é muito legal a gente, tudo que a gente consegue buscar mais informação, conhecer a mais, agrega, né, e melhora a qualidade do nosso trabalho, né, melhora o nosso nível de conhecimento sobre os temas, às vezes tu faz conexões de coisas que a gente não tinha pensado, e a partir de uma saída ali da sua área usual, tu acaba conhecendo uma informação extra que ajuda bastante. A gente precisa dessa troca de experiência, né? Acho que é muito válida, né? Vocês aí também, né? Que já estão acostumados a trabalhar com qualidade, eu acho que vale a pena vocês trazerem isso para a gente na veterinária, né? Para a gente pensar os fluxos que já pensaram, imaginaram, viraram, né? Uma coisa besta, né? Uma coisa boba, né? Aquela história, que a gente comentou, a urina, vou pegar um pouquinho antes, né? Às vezes ninguém nunca pensou nisso, né? Vocês já bateram cabeça várias vezes, né? Então é legal trocar esse tipo de experiência que ajuda muito, né? A qualidade em si, né? Do laboratório. Muito bom. Bom, Ricardo, excelente, cara. Eu vou encerrar aqui, porque a gente já passou 15 minutos do horário, mas foi excelente. Bom sinal, quando a gente segue assim, é porque tá rendendo a conversa. Então, eu quero agradecer a participação de todos, agradecer a tua aula, né, agradecer a participação de todos, e, por favor, fiquem atentos às nossas divulgação de encontros online, porque a gente realiza essa atividade com regularidade, né, e a gente tem buscado ter atividades de veterinária também, né, para ir mesclando com as atividades do laboratório clínico, veterinário e todas as áreas de atuação que a Controlab trabalha para contemplar todos os públicos que a gente tem, tá bom? Então, estejam atentos e nos vemos no próximo encontro online. Prazer aí, abraço a todos aí. Obrigado. Valeu, Ricardo. Tchau. Até mais.